RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Instituto Marítimo e Portuário interdito saída de pequenas embarcações de boca aberta de se fazerem ao mar devido ao estado do tempo. Vice-Primeiro-Ministro defende que a questão do emprego é uma urgência em Cabo Verde, pede empenho dos colaboradores na dinamização do setor. Psiquiatra Manuel Faustino acredita que a droga conhecida por zumbi está no país, apesar de ainda não haver confirmação laboratorial. Cidades da Praia e do Mindelo acolhem a primeira fase da segunda edição do Campeonato Nacional de Futebol nas escolas, que arrancou hoje nas duas cidades. Crise diplomática, governo brasileiro retira seu embaixador de Israel na sequência da declaração do presidente Lula da Silva, persona não grata por parte do governo israelita. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal para esta segunda-feira, dia 19 de fevereiro. A técnica de Orlindo Gonçalves, eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal. A Capitania dos Portos de Barlavento, através de um comunicado, informa que, atendendo às condições de tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas, com vento de 5 a 6, ocasionalmente 7 nas zonas ocidentais, ondas de noroeste-nordeste de 2,0 a 4,5 metros, tendência para a redução significativa da visibilidade devido à bruba seca. A Autoridade Marítima comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral que, por razões de segurança, encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem as condições do tempo. E este aviso de segurança é válido até às 24 horas de amanhã, dia 20 de fevereiro. O emprego é uma questão de urgência para Cabo Verde. Esta é a preocupação do Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial. Olavo Correia, que falava na tarde de hoje durante a reunião do Comitê de Pilotagem Conjunto do Eixo Emprego e Empregabilidade do Programa Indicativo de Cooperação com Luxemburgo, quer maior empenho dos seus colaboradores na dinamização do setor, conforme o Oscar Monteiro. Por isso, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças desafiou os seus colaboradores a abordarem a questão do emprego e da empregabilidade com urgência e escala, por forma a mudar o status quo. Por esta razão, o Vice-Primeiro-Ministro quer urgência na resolução do problema do emprego e empregabilidade no país. É uma questão de nós olharmos para o problema com sentido de urgência. 2, temos que garantir escala e velocidade. Estamos a fazer bem, é verdade, mas precisamos de mais escala e temos de ser mais rápidos. E por último, para garantirmos o impacto. E qual é o impacto que nós temos de garantir, como foi aqui bem dito pelo meu colega Thomas, é o emprego. O emprego é dos bens públicos mais importantes que podemos colocar à disposição dos nossos jovens, das nossas mulheres, dos nossos concidadãos. Com o emprego as pessoas têm o rendimento, têm dignidade e podem cuidar com autonomia da sua vida. Portanto, estamos a falar de uma urgência num setor que é estratégico para o nosso futuro. Por isso é fundamental que consigamos velocidade, mas sobretudo escala, porque é com a escala que podemos garantir a inclusão. Para Olavo Correia, é obrigação do governo criar as condições de emprego, mas deixou claro que a juventude tem de aproveitar as oportunidades criadas. Que não se trata de um programa de dar, é um programa de criar oportunidades, mas caberá aos jovens aproveitá-las. Por isso essa comunicação para a mudança da atitude também é um elemento essencial para o sucesso do setor. Porque não se trata apenas de colocar à disposição, se trata de mudança de atitude, de chamar o jovem a atenção em relação à sua própria responsabilidade para com o seu futuro, que ele tem de ser empreendedor, que ele tem de ser criativo, que ele tem de ser trabalhador para poder ter um futuro melhor. Nós temos a obrigação de criar aos jovens as oportunidades que precisam para poderem sonhar grande e pensar longe e poderem também dar o seu contributo para o futuro de Cabo Verde. O programa Emprego e Empregabilidade iniciou as suas atividades
em fevereiro de 2022. Este programa de apoio à formação profissional, ao emprego e à empregabilidade decorre dos objetivos do Programa Indicativo de Cooperação para o Desenvolvimento, Clima e Energia, assinado pelos governos de Cabo Verde e de Luxemburgo em 2020 e abrange o período 2021-2025. O programa abrange todo o território de Cabo Verde. O seu objetivo é contribuir para apoiar as pessoas diretamente envolvidas no processo de formação-emprego. Vice-Primeiro-Ministro, que é Ministro das Finanças e também do Fomento Empresarial, a querer então maior empenho dos seus colaboradores na dinamização do setor do emprego. O psiquiatra e presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida, Manuel Faustino, defende que é urgente uma reflexão sobre o combate ao uso de substâncias psicoativas em Cabo Verde, propostas e políticas existentes. Manuel Faustino, em entrevista à Rádio de Cabo Verde, apesar de não ter nenhuma confirmação laboratorial na matéria, mostrou-se convencido de que o caso dos 12 jovens da Calabaceira que sofreram uma intoxicação por uso de drogas deveu-se ao uso da droga Zumbi, que contém fentanil, e considera muito importante reprimir a circulação da substância no país, conforme a Miriam Lopes dos Santos. A eventual entrada da droga Zumbi em Cabo Verde era expectável, tendo em conta os mercados em que está. O psiquiatra Manuel Faustino, apesar de não ter uma confirmação laboratorial, mostra-se convencido de que terá sido essa a droga consumida pelos 12 jovens de Calabaceira hospitalizados recentemente. Os indícios apontam nessa direção, pelos efeitos, pelas consequências, pela relativa facilidade de provocar overdose, pela forma como as pessoas terão reagido, porque além desses jovens que teriam ficado em coma, ou quase, eu tive informação de outros jovens que não apresentaram isso, mas apresentaram um tipo de comportamento que é típico dessa substância, que é exatamente por isso que se chamam drogas Zumbi. Era um conjunto de elementos que apontam nessa direção. Tratando-se dessa substância, eu estou firmemente convencido que sim, é preciso que as pessoas tenham noção dos males que ela pode provocar. Que, por exemplo, acho que nos Estados Unidos já terão morrido mais de 100 mil pessoas devido a essa substância. Estima-se, creio, que há uma média de 300 mortes por dia. Por algum motivo, isso deveria preocupar as pessoas. A droga Zumbi contém um opioide potencialmente letal e, neste momento, é necessário reprimir a sua circulação e informar as pessoas dos seus efeitos, frisa o presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida. O importante é tentar situar e definir barreiras, definir formas de evitar, formas de prevenir a chegada dessa substância ao mercado. Claro que, ao mesmo tempo, todas as outras questões relacionadas com a informação, com a educação, com os riscos a que as pessoas estão expostas, naturalmente que são medidas extremamente necessárias. A tendência será para se continuar a tentar distribuir e utilizar essa substância. Entretanto, é preciso tentar agir em sentido contrário, informando, esclarecendo, também impedindo, reprimindo. As estatísticas que mostram que mais de 30% da população jovem nas cadeias começou por consumir drogas deve ser um ponto para reflexão, aponta Manuel Faustino. Quando você tem 53% dos reclusos entre 16 a 24 anos, tá? E quando você tem que, da totalidade, 30 e poucos por cento, 33, creio eu, por cento, diz que atribui ao álcool e outras drogas a condição de revisitar determinadas propostas, determinadas políticas e tentar ver essa questão numa perspectiva global. Quer dizer, não é só 12 jovens tiveram esse problema, pronto, safaram-se, vai-se tentar controlar essa substância, o que eu acho bom, mas é preciso ir além, porque naturalmente a questão dos consumos, sejam eles abusivos ou não, estão relacionados com todos os processos sociais, com todas as questões que dizem respeito à nossa sociedade, em vários domínios, e essa reflexão, do meu ponto de vista, é urgente e ela deve ser feita. Psiquiatra e presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida defende que é urgente uma reflexão sobre o combate ao uso de substâncias psicoativas em Cabo Verde e rever propostas e políticas existentes.
Psiquiatra Manuel Faustino, que é também presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida, está convencido de que a droga zumbi está em Cabo Verde, embora ainda não haja confirmação dos laboratórios. As listas dos candidatos do MPD às próximas eleições autárquicas só vão ser divulgadas depois da reunião da Comissão Política, que tem lugar ainda esta semana. Um compasso de espera, porque falta ainda decidir os nomes para alguns municípios. A informação foi confirmada na manhã de hoje pelo secretário-geral do MPD, que, entretanto, rejeita tecer considerações sobre uma eventual escolha do Ministro da Cultura e do Mar, Abrão Vicente, para o município da Praia, e a rejeição da atual Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. É o que nos diz o Luís Carlos Silva. O que está na imprensa até ao momento é pura especulação. É claro que a especulação tem graus de probabilidade de acertar ou de errar. Nós não vamos comentar esses nomes. Como dissemos inicialmente, nós estaremos em condições de anunciar os candidatos às câmaras municipais do país nos próximos dias. E assim o faremos depois da decisão da Comissão Política. Está em condições de me dizer, a escolha foi feita com base em estudos, em sondagens? Tivemos um processo de escolha de candidatos, um processo que começou com a aprovação de um regulamento para a escolha de candidatos. Houve um processo de escolha de candidatos a serem sondados. Funcionamos de forma diferente nas câmaras onde nós temos um presidente da Câmara incumbente e nas câmaras onde nós não temos um presidente incumbente. E este processo tem, na parte final, instrumentos de decisão. Os instrumentos de decisão, temos as sondagens, que são uma parte do processo decisório, mas temos também uma análise política que nós fazemos a cada município e a cada realidade. As sondagens, sim, são relevantes, mas não decidem. Quem decide é a Comissão Política do MPD, com base nos diferentes instrumentos de trabalho que nós temos. O secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, revela que o seu partido já dispõe de uma agenda que começa a ser cumprida logo depois da indicação dos candidatos pela Comissão Política. Uma agenda global, uma agenda nacional, e depois desceremos ao nível municipal e local. Temos a intenção de promover um grande evento de apresentação de todos os candidatos. Temos um evento também para a apresentação da plataforma eleitoral do MPD, que é uma plataforma chapéu, que vai moldar as plataformas locais. Portanto, o MPD vai determinar um quadro de funcionamento dos seus municípios, um quadro claro de objetivos a serem alcançados nos diferentes municípios e um determinado formato de governance. Portanto, esse também será um documento que estaremos a apresentar, porque mais do que os candidatos, é importante a equipa, é importante o projeto e a ambição. Nós queremos que os municípios contribuam para transformar e acelerar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. E os planos do MPD passam pela manutenção das autarquias ganhas em 2020, pela conquista do máximo de câmaras municipais que estão a ser governadas pelo PICV. Em relação ao candidato do MPD à Câmara de Santa Catarina, aqui em Santiago, o atual vereador da Economia Local na mesma Câmara, Jacinto Horta, confirmou hoje à Infopress que é candidato do MPD à presidência da Câmara deste município santiguense nas eleições autárquicas deste ano. Segundo o político de 47 anos, não obstante este favoritismo na sondagem feita pelo Movimento para a Democracia, o seu nome foi confirmado pelos membros da Comissão Política Nacional do Partido, que estiveram reunidos no final de semana. Contudo, acrescentou, o processo está a seguir os trâmites normais até a confirmação pelo partido nos próximos dias. Uma fonte citada pela Infopress avançou ainda que o atual vereador, sem pastas na Câmara Municipal de Santa Catarina, Félix Cardoso, ia desistir da sua candidatura como independente caso Jacira Monteiro fosse a escolha do MPD, o que não aconteceu. Daí, acrescentou a mesma fonte, tudo indica que Félix Cardoso vai mesmo concorrer pela segunda vez à presidência da Câmara Municipal de Santa Catarina, aqui em Santiago. A Infopress escreve que Jacira Monteiro, que é a única mulher a liderar uma Câmara no país, ainda não recebeu nenhuma notificação oficial do seu partido, daí que a mesma só vai falar à imprensa após esta comunicação formal. A primeira fase da segunda edição do Campeonato Nacional de Futebol nas escolas, realizado pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol, arrancou hoje, em simultâneo, nas cidades da Praia e também do Mindelo, no âmbito do projeto FIFA Football School, em parceria com o Ministério da Educação. A Gracete Silva acompanhou o arranque e conta-nos aqui os detalhes. O projeto FIFA Football School está enquadrado no plano estratégico e política de massificação do futebol em Cabo Verde, estendendo-se à educação e, em consequência, ao alargamento em todas as escolas de ensino primário e secundário do país, segundo o secretário-geral da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Dan Merkel. Portanto, o projeto consiste em sedimentar, portanto, o futebol nas escolas e, logicamente, a identificação dos grandes talentos
eventos. É um projeto com a parceria do Ministério da Educação, um parceiro que engajou desde o início do lançamento do programa por parte da CAF e da FIFA. O projeto, portanto, neste momento já fizemos a fase regional, vamos iniciar agora a fase nacional, que termina no dia 24, e depois temos a fase zonal, que é, portanto, a competição através da nossa zona UAFUA, em que as duas seleções campeãs masculina e feminina irão representar Cabo Verde. Mais de 5.000 alunos do ensino primário e secundário, em masculinos e femininos, participam nas cidades da Praia e Mindelo no Campeonato Nacional de Futebol nas Escolas. Segundo o diretor nacional da Educação, Adriano Moreno, a competição visa dar mais conhecimento sobre o desporto. O objetivo é, sobretudo, criar nos jovens essa cultura do desporto, que também é educação, e transmitirmos vários valores que só através do desporto se consegue. Mas também é uma forma deles terem uma iniciação desportiva e nada mais do que estarem integrados nas escolas. E essa parceria com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol vem dentro dessa lógica. E temos também paralelamente os jogos escolares as Olimpíadas do desporto escolar, que vão agregar outras modalidades para darmos aos nossos jovens a oportunidade de praticarem desporto e de conhecerem também o seu país, as outras ilhas no caso, através do desporto. Esta segunda edição conta com a parceria do Ministério da Educação e com o alto patrocínio da FIFA, em parceria com a Confederação Africana de Futebol, visando a massificação do futebol em Cabo Verde através da educação. Continuando ainda com o desporto, desta feita desporto aquático, Mona White do Havaí é a vencedora da etapa feminina de kitesurf que decorre em Ponta Preta, na Ilha do Sal. A Besba disputou a final com a francesa Capucine. Foram momentos bonitos, com ondas gigantes e a beleza feminina, reportados pelo Moisés Évora. Mona White do Hawaii é campeã da etapa feminina de Ponta Preta. Numa final com ondas gigantes, Mona White competiu com Capucine de França. Foi uma luta renhida porque são duas grandes praticantes. A categoria de Mona veio, no entanto, ao de cima e ela, mais uma vez, deu-se bem nas águas de Cabo Verde. Muita técnica e muita força nos braços e nas pernas. A praticante de kite estava naturalmente feliz por mais uma conquista. Foram ondas fantásticas, o vento estava bom, muito boas ondas. Minha vontade é continuar aqui a apanhar ondas. Eu adoro Cabo Verde, é um dos meus lugares favoritos para a prática de kite. Eu adoro as pessoas, adoro as ondas, é tudo fantástico. Antes houve uma mini-final ou a disputa do terceiro lugar. Camille da Suíça venceu Charlotte de França. O pódio ficou assim composto: primeiro lugar, Mona White do Hawaii; segundo lugar, Capucine França; terceiro posto, Camille da Suíça; e quarto lugar, Charlotte de França. Cabo Verde também competiu na disciplina de ondas pela cabo-verdiana Júlia Silva. A jovem de 14 anos chegou aos quartos da final, mas teve problemas com o seu equipamento e foi obrigada a desistir. Ela estava, no entanto, com o sentimento de dever cumprido. Me diverti chill. Agora, tive um problema na água. Vento cai, minha vela cai também e vamos fazer um wipeout. Isto quer dizer então também que a onda está forte, não é? Forte! Mas valeu a pena, não é? Valeu a pena. A onda está muito sabe. De maneira que foi estar junto com as vereadores, que com nível internacional, como foi a competição? Foi nice. Tem uma pessoa fantástica, aprendi de tudo uma grande mim, então esta é a experiência. E a partir de agora, sabendo que segunda vez, não é? Yeah. Vou também para a competição, o que é que a Bota pretende a partir de agora? A partir de agora tenho que ter mais tempo para treinar, mais condições e mais focalização. Por agora, vamos fazer só essa etapa ali do meu país. De realçar os bonitos momentos vividos em Ponta Preta, com a beleza feminina a confundir-se com a beleza das ondas.
O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 19 minutos e meio. O governo brasileiro decidiu hoje chamar de volta o seu embaixador em Israel. A convocação acontece após a repercussão da posição do presidente Lula da Silva, que comparou o que está a acontecer em Gaza com o extermínio dos judeus pelos nazis. Após a comparação, o governo de Israel considerou o presidente brasileiro persona non grata, ou seja, passou a não ser bem-vindo em Israel. Em meio à crise diplomática com o governo de Israel, Lula da Silva se reuniu hoje com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e ministros e também auxiliares. O assessor especial de Lula da Silva, Celso Amorim, disse que o presidente Lula não ia pedir desculpas pelo que disse e que seu país sempre tratou o assunto com respeito, respeitando o princípio da coexistência de dois Estados, ou seja, de Israel e da Palestina. Segundo a imprensa brasileira, o presidente Lula da Silva deixou claro que quer manter o posicionamento contra as ações do governo israelita, mas quer reforçar que a crítica não se estende ao povo judeu. Ainda sobre o conflito em Gaza, o Tribunal Internacional de Justiça iniciou hoje, em Haia, na Holanda, as audições no âmbito do processo movido pela África do Sul contra Israel. Para além da Palestina, ouvida na manhã de hoje, o Tribunal irá ouvir nos próximos dias mais de 50 países e 3 organizações internacionais. Não está previsto que Israel se pronuncie durante esta audiência, mas poderá Israel apresentar uma declaração escrita. Entretanto, o país já informou hoje que não reconhece a legitimidade de um debate no Tribunal Internacional de Justiça sobre o pedido do representante da Palestina na ONU de ser declarado ilegal a ocupação israelita desde 1967 nos territórios palestinianos. Um piloto russo que desertou em agosto passado para se entregar ao exército ucraniano com o helicóptero que pilotava foi encontrado morto em Espanha, informou hoje um jornal ucraniano. A morte do piloto foi confirmada pelo representante dos serviços secretos militares ucranianos, que indicou não se poder confirmar o motivo da morte e sem mencionar o local onde o piloto foi encontrado. Entretanto, as mesmas fontes declararam que a um outro jornal ucraniano que o piloto foi morto a tiro. Segundo a mesma fonte, perto da sua residência foi encontrado um automóvel calcinado que poderá ter sido utilizado pelos que executaram o crime. Segundo fontes ucranianas, o piloto optou por viver em Espanha em vez de se fixar na Ucrânia. A inteligência militar ucraniana conseguiu retirar da Rússia a família do piloto desertor. Donald Trump, avaliado como o pior presidente da história dos Estados Unidos, isso de acordo com uma sondagem feita a especialistas. Por além de ser o primeiro atual ex-presidente norte-americano a enfrentar uma acusação criminal em toda a história do país, Donald Trump está a entrar por os registros noutras formas negativas. Segundo uma nova sondagem feita junto de mais de 150 académicos e especialistas de várias áreas relacionadas com a política, Donald Trump é o pior presidente da história norte-americana. Num estudo da Universidade de Carolina, foi pedida a uma série de especialistas que avaliassem cada uma das 45 figuras que já ocuparam o cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Os inquiridos deviam avaliar cada presidente numa escala de 0 a 100, com o valor mais baixo a ser um fracasso e o mais alto a representar um excelente líder. Donald Trump ocupou o último lugar com uma avaliação média de 10,9 em 100. É o mesmo valor que obteve num anterior estudo de opinião no mesmo âmbito feito em 2018. Trump foi também considerado o presidente mais polarizante. No outro espectro, ou seja, no outro extremo, está Abraham Lincoln, foi o presidente dos Estados Unidos com a avaliação mais alta, com uma média de 93,9 em 100 pontos possíveis. Já temos 19 horas mais 23 minutos, é o fim de linha neste jornal. Naturalmente que vamos aqui ver que informações relevantes temos para o amigo ouvinte. Temos um aparelho da Best Fly que partiu em instantes da Ilha do Sal e vem para o aeroporto da Praia, com chegada prevista aqui da Praia quando forem 7 horas mais 56 minutos. Para a Praia também vem um outro aparelho, desta feita da TACV, que eu vi há instantes, mas agora não o vejo, mas deve aterrar na praia pela posição em que se encontrava. Agora está aqui o aparelho, já o encontrei, está a norte da Boa Vista e deve aterrar um pouco antes do aparelho da Best Fly, quando forem 7 horas mais 52 minutos. O voo da TACV que vem de Lisboa deve aterrar no aeroporto da Praia. Pela via marítima, não muito movimento. Temos o Dona Tututa, que está neste momento a navegar em direção à Ilha do Sal. Está mais ou menos no primeiro terço, quase a atingir a metade do percurso, com chegada prevista por volta da meia-noite na Ilha do Sal, o Dona Tututa, que partiu do Porto Tarrafal em São Nicolau. De resto, não há mais nenhum movimento. Os outros ferros estão
atracados. O Praia da Guarda encontra-se em São Vicente, deve sair a Bahiã por volta das 18 horas para vir à praia, com chegada prevista depois de Abaiã. O Criolla está aqui no Porto da Praia, Criolla que teve a sua viagem de hoje para as Ilhas Fogo e Brava suspensa devido ao estado do tempo. Aliás, no início deste jornal dissemos que a Capitania dos Portos de Barlavento emitiu um comunicado em que se interdita a saída para o bar de embarcações, pequenas embarcações de boca aberta, e a previsão é válida até Abaiã às 24 horas do dia 20 de fevereiro. Portanto, talvez por isso, ou com o estado do mar, a CV Interilhas então cancelou as ligações para as Ilhas do Fogo e Brava, ligações previstas para hoje, e essas ligações serão repostas a Bahiã, de acordo com um comunicado que está no site da CV Interilhas. A empresa informa que a reposição das viagens de Santiago, Fogo e Brava e o respectivo regresso será realizado a Bahiã dia 20 de fevereiro, com a partida do navio Criolla do Porto da Praia às 7 horas da Bahiã. Novidade em tudo isso é, neste momento, o Liberdade, que aparece aqui nos radares. O Liberdade que há muito estava avariado, há muito que não se tinha nenhum sinal dos seus equipamentos ligados. O Liberdade está neste momento no Porto Grande, em São Vicente, com os equipamentos ligados, o que é um bom sinal. Aí no Porto Grande também está neste momento uma embarcação da Vivo Energy Cipreia, que está aí a faturar ao largo da Baía do Mindelo numa operação de bunkering com um grande navio, e o Cipreia então a fornecer combustível a este grande navio. 19 horas mais 26 minutos, ficamos por aqui. Obrigado, boa noite, e até amanhã às 20 teremos os títulos com a Gracete Silva. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.